É uma síndrome que afeta de 10 a 20% da população. Essas pessoas sofrem bastante e ela tem a ver com o nosso sistema gastrointestinal. Ao mesmo tempo, ela também conversa bem intimamente com as nossas questões emocionais. Então, isso também pode ter um efeito em relação aos sintomas dessa síndrome. Eu estou falando da síndrome do intestino irritável e hoje eu vou explicar para você o que ela é, como é que é feito o diagnóstico, quais são os subtipos dessa síndrome do intestino irritável. Meu nome é Milena Hernandes, eu sou nutricionista e a gente vai começar definindo a síndrome do intestino irritável como um transtorno funcional do aparelho digestivo. Então, ele é um transtorno funcional. Ele não altera necessariamente um marcador bioquímico, um marcador fisiológico que seja responsável pelo seu diagnóstico. Então, a gente não tem um exame que confirme o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Por isso que é um diagnóstico de exclusão. Então, você investiga. Se você é nutricionista e está me assistindo, você não vai investigar necessariamente, né? Você pode investigar para encaminhar, mas quem vai dar o diagnóstico realmente é um médico ou uma médica gastroenterologista. Mas os profissionais vão lá investigar, testar, até que consiga eliminar todas as possibilidades que podem causar esses sintomas. Como a gente sabe, várias questões gastrointestinais têm sintomas que a gente consegue confundir muito facilmente. Então, primeiro é preciso eliminar todas as possibilidades, e aí, no fim, se não sobrar nenhuma, aí a gente pode ter esse diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Então, essa síndrome, como é que é feito o diagnóstico, né? Além de chegar nessa conclusão, além de fazer toda a eliminação das hipóteses que foram levantadas. Além disso, a gente ainda tem os critérios de Roma 4, que são utilizados hoje para ajudar nesse diagnóstico. Então, é basicamente o seguinte: a gente tem um sintoma que ele precisa estar presente, que é a dor abdominal. Então, a dor abdominal recorrente. O que é recorrente? Uma vez na semana por pelo menos 3 meses. Essa é a queixa. Antes do diagnóstico, essa dor precisa ter durado pelo menos 6 meses antes dessa pessoa receber o diagnóstico. Então, uma dor abdominal, pelo menos um dia na semana, nos últimos 6 meses, para assim ela receber o diagnóstico. Além desse sintoma da dor abdominal, ela ainda precisa apresentar 2 desses 3 que eu vou falar agora. Então, a gente tem o desconforto abdominal relacionado com a evacuação. Então, desconforto abdominal, dor de barriga na hora de evacuar. A gente tem alterações na frequência das evacuações. Então, está indo de mais, está indo de menos no banheiro. E alterações no aspecto ou na aparência das fezes. Então, é aquela pessoa que mudou o padrão em relação à escala de Bristol ali. Ela estava no 3 e 4, que é o ideal, dela começou a ir só para o 6 e 7. Ou ela começou a ficar só no 1 e 2, constipada. Ou talvez ela ainda alterne entre uma e outra. Então, ela precisa ter 2, pelo menos, desses 3 outros sintomas. E daí, isso pode dar um pouco mais de segurança para esse diagnóstico. Além disso, a gente ainda tem os subtipos da síndrome do intestino irritável. Então, a gente pode também tentar encaixar essa pessoa em um subtipo para entender melhor. Porque muitas vezes, quando é feito tratamento, principalmente tratamento medicamentoso, ele vai ser guiado pelo sintoma principal dessa pessoa. Então, se é uma pessoa com síndrome do intestino irritável com diarreia, ela vai ter um tratamento X. Se é uma pessoa com síndrome do intestino irritável com constipação, ela vai ter um tratamento Y. Então, para ser enquadrado nesses subtipos, a gente precisa levar em consideração algumas coisinhas. Então, se a gente pega uma pessoa que tem a síndrome do intestino irritável com diarreia, significa que pelo menos 25% ou mais das evacuações dela são diarreicas. E, junto disso, a gente ainda tem menos de 25% das evacuações sendo constipadas, né? Sendo ressecadas ali, escala de Bristol 1 e 2.
Então, a gente tem os dois acontecendo ao mesmo tempo. Então, se já tiver mais do que 25% das vezes com uma evacuação que é mais ressecada, que é mais condizente com uma constipação, daí ela não pode mais ser diagnosticada com a síndrome do intestino irritável com diarreia, mesmo que ela tenha também mais de 25% das vezes que ela evacua diarreia, tá? Deu para entender essa parte? Então, eu vou explicar da constipação, vocês veem se vocês entendem mesmo. Então, a constipação é a mesma coisa. Então, ela tem que ter 25% ou mais das evacuações, ela tem que ter característica de constipação. E, ao mesmo tempo, menos de 25% das vezes, ela pode ter essa diarreia. Agora, de novo, se ela tiver 30% diarreica, né, e o outro 70% de constipação, ela não pode ser diagnosticada com síndrome do intestino irritável com constipação, porque essa diarreia já se passou de 25%. E daí ela pode ser uma mista, né, ou uma sem classificação. Então, a síndrome mista, ela seria caracterizada pelas fezes amolecidas, né, ou diarreia, em 25% ou mais das evacuações, e a gente também tem, junto com isso acontecendo, as fezes endurecidas, as fezes mais características da constipação, em 25% ou mais das evacuações. Isso seria uma síndrome mista. Agora, a síndrome do intestino irritável sem classificação, seria fezes amolecidas, diarreia em 25% ou menos de diarreia e de constipação 25% ou menos. E daí ela teria fezes ali consideradas normais no restante do tempo, e isso pode ser considerado uma síndrome do intestino irritável sem classificação. Então, que a gente não consegue encontrar este padrão nas fezes, né? E na frequência também com que ela vai no banheiro. Aqui, a gente tem o modelo biopsicossocial da síndrome do intestino irritável. Esse modelo, ele relaciona alguns fatos da vida, alguns momentos da vida, alguns eventos que podem acontecer ao longo da nossa vida, né, dependendo da pessoa, que podem estar relacionados ao intestino. Então, a gente tem biopsicossocial. Então, junta tudo. Junta a vida, né? A biologia, junta a parte psicológica, junta a parte social. Então, a gente tem que pensar em ambiente, a gente tem que pensar em saúde mental, a gente tem que pensar como a gente está processando esses alimentos também. Então, esse daqui é basicamente a tradução do modelo biopsicossocial da síndrome do intestino irritável. Então, a gente pode ver que é uma coisa complexa. Às vezes, quando a gente pensa em um diagnóstico de exclusão, que parece uma coisa simplista, né? De, vou tentar tudo aqui, se eu não conseguir nada, eu vou diagnosticar com a síndrome do intestino irritável. Mas é uma coisa complexa. Então, temos fatores genéticos envolvidos, temos fatores ambientais envolvidos, tem um sistema nervoso central envolvido também, e como é que, e outros fatores ali que vão alterar o desfecho de uma síndrome do intestino irritável. A gente sabe hoje que o intestino se comunica com o cérebro se comunica com o intestino, e eles conversam via nervo vago, e isso é uma conexão muito forte, uma conexão direta. Então, é necessário que a gente considere realmente o ambiente que essa pessoa está, além da alimentação apenas. Então, a gente precisa entender sobre o estresse, precisa entender quais são os gatilhos para o surgimento dos sintomas, porque às vezes não é alimentar. Então, a gente precisa realmente olhar para a pessoa e entender o que está acontecendo e entender quais são os fatores que despertam, que fazem com que o desfecho, né, que a apresentação clínica dessa pessoa seja uma apresentação clínica com dor abdominal, e ainda a gente tem que considerar todas as comorbidades que podem estar envolvidas junto com a síndrome do intestino irritável. É extremamente complexo, mas tem solução, né? Tem formas da gente amenizar esses sintomas. E uma coisa também que acontece durante quando uma pessoa tem uma crise da síndrome do intestino irritável, por exemplo, ou quando ela ainda não descobriu o diagnóstico e não está entendendo o que está acontecendo, a gente pode ter um quadro de permeabilidade intestinal aumentada. Então, seria o leaky gut, né? Seria esse intestino gotejante, o intestino que estava vazando.
Então, aqui na representação, a gente tem as células epiteliais do intestino. Na imagem, na primeira imagem, mais longe do corpo dessa pessoa, a gente tem as células epiteliais como elas deveriam ser, que é assim, né, juntinhas, bem coladinhas, grudadas. E na segunda imagem, com fundo azul, a gente tem tanto a permeabilidade acontecendo no meio, né, entre uma célula epitelial e outra, porque a junção que está praticamente acorrentando uma outra, ela começa a ficar frouxa, que seria a tie junction, que seria a junção forte. Isso pode acontecer entre as células, uma e outra, elas se desprendem, elas ficam, as junções ficam afrouxadas, ou a gente também pode ter a ruptura da própria célula epitelial, que é o que acontece ali na segunda célula, que ela se rompe e daí é por ali que se vaza, né, os componentes que estão dentro do intestino. E assim, a permeabilidade intestinal aumentada vai causar muitos sintomas de tensão abdominal, de gases, de dores, de cólica, alteração na frequência, na consistência, na aparência das fezes. Então, realmente, tem muita coisa que pode acontecer, mas também pode estar presente em várias outras condições, e não só na síndrome do intestino irritável, tá? E como é que é o tratamento? Então, o tratamento envolve medidas dietéticas, que é onde nutricionistas vão atuar, que é normalmente com uma dieta low FODMAP. A gente também vai ter o tratamento farmacológico, que pode acontecer também, e ele vai ser guiado por aquele sintoma predominante. Então, se eu tenho uma síndrome do intestino irritável com diarreia, vai ser por conta da diarreia que eu vou tratar. A síndrome do intestino irritável com constipação vai ser com remédios, né, com medicamentos que vão agir naquela constipação. E tentar tirar todos os sintomas dessa pessoa, esses desconfortos, para melhorar a qualidade de vida. E fazer, lógico, os tratamentos em conjunto é o que dá maior resultado. Então, se é uma pessoa que está sentindo, tem sintomas insuportáveis, um tratamento medicamentoso pode aliviar isso no começo e favorecer o seu tratamento dietético. Outra coisa também que é imprescindível seria a abordagem psicológica, fazer terapia, fazer um acompanhamento psicológico mesmo, é muito importante para as pessoas que têm síndrome do intestino irritável. Uso de probióticos, prebióticos, simbióticos, isso daí tem que ser avaliado muito individualmente. E as medidas dietéticas, né, a dieta low FODMAP, ela deve ser aplicada antes de qualquer coisa, antes de começar a encher essa pessoa de bactérias, antes de começar a encher essa pessoa de prebióticos ou de simbióticos, né, que seria a junção dos dois. É muito importante que o probiótico não seja a única coisa que você vai prescrever para o seu paciente. A dieta low FODMAP, a gente já tem vídeo aqui dela, sobre ela, é uma dieta que visa excluir ou diminuir ao máximo o teor de FODMAP da nossa alimentação. Os FODMAPs são carboidratos fermentáveis e depois que acontece a reintrodução, a gente consegue identificar com qual alimento que essa pessoa se sentiu mal, qual alimento foi difícil, foi um gatilho para ela sentir algum sintoma. Hoje em dia a gente tem abordagens mais flexíveis da dieta low FODMAP, então não é necessário fazer abordagem que se exclui completamente todos os alimentos que têm um teor alto ou médio de FODMAP. Dá para a gente excluir os que têm o maior teor, os que são mais comuns e aqueles que a pessoa já tem conhecimento que fazem mal para ela. Então, existe esse protocolo um pouquinho mais flexível, e daí vai excluir cebola, alho, trigo, lácteos, e de frutas, que exclui só a melancia. Então, não tem essa coisa tanto com os vegetais e as frutas, é um pouco mais flexível, mas os principais vão ser retirados. Então, de medida dietética, a gente pode fazer uma dieta low FODMAP para investigar quais são os alimentos que causam mal para essa pessoa. De resto, você vai ter que trabalhar em conjunto com um médico ou com uma médica, porque eles também vão poder aliviar os sintomas de um jeito que você não consegue alcançar. Enquanto você está fazendo uma dieta low FODMAP, a psicóloga ou o psicólogo está trabalhando ali na mente daquela pessoa. O médico ou médica está trabalhando ali os sintomas mais graves que vão ser tratados com medicação. Então, é realmente um tratamento multiprofissional, multidisciplinar.
tá? Então, eu espero que você tenha entendido o que é essa síndrome do intestino irritável. A gente pode falar mais sobre ela, porque vocês viram que não é devagar, né? Não é rápido que a gente consegue falar. A gente pode falar mais, explorar um pouquinho mais sobre os sintomas e como identificar isso no consultório. E deixa aqui embaixo suas dúvidas, suas perguntas ou seus elogios, que a gente vai ficar muito feliz em receber, tá bom? Então, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.